Meus irmãos, como é bom declarar que o nosso Rei, Jesus Cristo, Ele não está morto, Ele está vivo. A mensagem dessa manhã tem como tema Páscoa, comemoração ou adoração. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, e eu vou ler nesta manhã na versão revista e corrigida. Êxodo capítulo 12, na versão revista e corrigida. Quero agradecer o pessoal aí do Ministério Louvor, que aceita as maluquices do pastor. Agora que eu já pedi uma, posso pedir quantas quiser, né, irmãos? Agradecer a turma da mídia ali que fez uma força-tarefa, que é um desafio, irmãos, achar quando não tem a letra salva ali na nossa tecnologia, mas graças a Deus o Senhor nos abençoou nessa manhã. Êxodo capítulo 12, Páscoa, comemoração ou adoração. Significados da Páscoa para mim, para você, para cada um de nós. Certamente nós vamos ler agora o primeiro texto da Bíblia que narra a criação, a instituição da Páscoa para o povo de Deus. Foi aqui que a Páscoa começou. Alguns até dizem, a Páscoa é coisa dos judeus. Começou com o povo de Deus, judeu, mas ela assume um novo significado em Cristo e para nós cristãos. É importante relembrarmos, reafirmarmos o que significa Páscoa. Estava vendo a tarefa ali que a Ellen fez durante a escola bíblica, e era para desenhar o que era da Páscoa, pintar, e o que não era. Aí tinha o cordeiro, tinha o coelho. Ela não pintou o coelho, ela pintou o cordeiro. Tinha algumas outras coisas, e tinha ovos de chocolate. Interessante, né? Ovo de coelho de chocolate. A Páscoa é o cordeiro, mas enfiaram um coelho dentro dela. Eu até fiquei pensando, Êxodo capítulo 12, Páscoa. Acho que alguém estava lendo Gênesis, sem querer, leu a Arca de Noé e viu um coelho e pensou que era Páscoa. Então tem que avisar que o coelho ficou no dilúvio, lá dentro da arca, e não na Páscoa. Mas é interessante que precisamos reafirmar o significado da Páscoa para nós. A Páscoa é o Cordeiro Jesus Cristo. E o coelho vem para embaçar o significado para a nova geração. Eu disse no ano passado, a Páscoa foi instituída como memorial. Ela é um símbolo, um testemunho, uma lição que vai ensinar a nova geração o caminho da salvação. Então, quando você coloca um coelho no lugar do cordeiro, você está confundindo a cabeça do seu filho. E hoje eu estava pensando um pouco mais sobre isso e lembrei que a comida que os judeus comeram foram ervas amargas. E ao invés da gente dar algo amargo para o nosso filho, a gente dá o quê? Um docinho. Quase que um docinho de coco. Um docinho que embaça a mensagem da Páscoa. Por isso que a mensagem para essa manhã é Páscoa, comemoração ou adoração.
O meu desejo é que nós paremos para refletir nessa manhã. E que a Páscoa deixe de ser apenas mais uma data no nosso calendário e se torne um ato de adoração ao Senhor. Nós temos duas grandes celebrações cristãs, pelo menos. Duas. Natal, celebramos o nascimento de Jesus, o único rei que deve ser adorado. E a Páscoa celebra a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Não perca essas duas grandes oportunidades de ensinar o caminho de salvação para o seu filho, para a nova geração e para você mesmo. Pai, nós nos reunimos como igreja do Senhor, nesse primeiro dia da semana. A igreja começou a celebrar o Senhor, deixou de celebrar no sábado, para celebrar no domingo, porque ela entendeu que o primeiro dia da semana em que o Senhor ressuscitou, era o marco cristão mais importante da nossa fé. E é num domingo como este, que nós nos reunimos em gratidão, para celebrar que o Senhor Jesus veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Que nessa leitura da tua palavra, que nessa manhã, o Senhor toque nos nossos corações e sejamos transformados pelo poder do teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então Êxodo capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assada ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimarás no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Amém, irmãos?
Aqui começa a celebração da Páscoa do Senhor. A Páscoa é celebrada pelos judeus, pela primeira vez, estando na terra do Egito. Nós precisamos entender que esse contexto da Páscoa é o contexto em que o povo estava escravizado na terra do Egito. Escravos no Egito, sofrendo, angustiado, eles clamam a Deus. Deus levanta o libertador Moisés, que vai até Faraó dizendo: olha, deixa o meu povo sair para que me adore. E nesse processo Deus vai enviando uma praga, Faraó não permite, 2 pragas e Faraó não permite o povo de Deus sair, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pragas aconteceram na terra do Egito, e Deus estava mostrando o seu poder, para que até alguns egípcios deixassem de crer em deuses estranhos e crescem no Deus Todo-Poderoso. Tudo isso que Deus fez aos egípcios, também foi oportunidade para eles serem salvos. Você vai ver que alguns egípcios saíram com o povo de Deus. Mas antes da última praga, a praga que mataria todos os primogênitos do Egito, todos, então Deus deu uma única possibilidade de salvação. Ele disse: pegue o cordeiro, mate o cordeiro, pegue o sangue do cordeiro e pinte nos umbrais da porta da sua casa. Quando o anjo da morte passar, ele vai entrar em todas as casas que não tem o sangue e vai matar o primogênito de cada família. Alguns judeus fizeram isso. Talvez alguns egípcios ouviram, fizeram. Mas quem não fez, houve a morte dos primogênitos. Essa Páscoa aconteceu antes do povo de Deus sair do Egito. O povo foi liberto por Faraó: saiam daqui. Caminharam durante 40 anos no deserto e chegaram na terra chamada Canaã. Mas tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento é um fato histórico que apontava para a plenitude da verdadeira salvação. O Egito, na Bíblia, ele representa a escravidão dos nossos pecados. Moisés, uma pessoa histórica, aponta para um único libertador que nos tira da escravidão do pecado, nos lança numa caminhada do deserto rumo à nova Canaã, a Canaã celestial, a pátria que Deus tem preparado para nós. Mas essa Páscoa nos dá alguns significados. E eu quero perguntar, ao invés de ser uma comemoração apenas, onde muitos trocam presentes, onde muitos comem doces, que a Páscoa se torne uma adoração para nós, um momento de adoração ao Senhor. Para os discípulos de Jesus, a Páscoa não pode se tornar apenas uma data comemorativa no calendário. A Páscoa tem um significado espiritual, um significado de adoração, e nós não podemos celebrar qualquer pessoa a não ser o Cordeiro Jesus Cristo. Então o povo de Deus, os judeus, foram celebrando ano após ano, nessa mesma data, a Páscoa do Senhor. Algumas vezes o povo de Israel esquecia a data, deixava de lado a Páscoa, e depois Deus trazia um avivamento, eles voltavam ao significado real da Páscoa. Não são apenas os cristãos que estão abandonando a Páscoa e o seu verdadeiro significado, mas os judeus também faziam isso, até que Deus levantava alguém para trazer um avivamento. Volta o significado, volta! Então, em uma Páscoa,
Jesus estava ali com os seus discípulos. Ele foi celebrar. E ele se tornou o cordeiro que foi morto. Ele foi sepultado. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. E ele está entre nós. Amém, irmãos? O centro da Páscoa é o cordeiro. O seu sacrifício. O seu sangue. O que ele representa para nós. E o que ele faz em nós. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, se puder colocar aí. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz o seguinte: joguem fora todo velho fermento, ou alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Na Nova Almeida atualizada vai dizer: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então, a Páscoa inicia-se com os judeus, mas ela assume um novo significado, o significado pleno em Cristo Jesus. Jesus é a Páscoa cristã. Nós não somos judeus, somos cristãos. Mas o que a Páscoa significa para nós? E eu quero dizer algumas lições que eu aprendi lendo esse texto essa semana. Primeiro, a Páscoa é libertação. Páscoa é libertação. A Páscoa é o preparo para a libertação. A Páscoa antecedeu a saída do Egito. Foi antes do povo sair da terra do Egito que celebraram a primeira Páscoa, que Deus instituiu a Páscoa. O contexto da instituição da Páscoa nos mostra que a Páscoa é o preparo para a libertação. A Páscoa antecedeu essa saída. O Egito representa a escravidão do pecado. Canaã representa o céu. O deserto é a nossa caminhada cristã. Páscoa é a celebração da libertação que Deus faz em nós. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz, na Nova Almeida atualizada: Ele, Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. Então, Páscoa é motivo de adoração, de celebração, de exaltação, como o coral cantou a última música, exaltado, porque por causa de Cristo nós temos a possibilidade de libertação. Páscoa não é apenas uma festa, não é apenas uma comemoração, é a rendição, é o reconhecimento: Deus, obrigado porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, e só assim eu posso ser liberto da escravidão do pecado. Em João capítulo 8, versículo 36, acerca do pecado, Jesus Cristo vai dizer: se pois o Filho vos libertar, o que é que diz depois, irmãos? Verdadeiramente sereis livres. Então, Páscoa é libertação. Se não houver libertação na sua vida, não há motivo de celebração, não há motivo de adoração, não temos o que comemorar. Enquanto não houver libertação, você não tem motivo de adoração. A Páscoa não significa nada para você. É libertação da escravidão do pecado, é libertação de velhas práticas pecaminosas. Há coisas que nós cometemos, erros que são pecados, dos quais nós nunca seremos livres enquanto a Páscoa não acontecer em nós. Eu digo claramente, a gente diz para as meninas, quando uma mente, olha, isso é mentira e é pecado.
É preciso compreender a realidade espiritual dos nossos atos. Cada vez mais a gente tenta minimizar. É uma brincadeira. É verdade ou é mentira? O discípulo de Jesus, ele fala sim, sim, não, não. Mas nós não vamos conseguir deixar de mentir se não formos libertos. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 4, versículo 22, ele diz assim: quanto à maneira antiga de se viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade ao seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Ninguém conseguirá deixar a mentira por conta própria, se não acontecer a Páscoa na sua vida, se não acontecer a verdadeira libertação. Nós estamos partindo, tem gente celebrando porque o Brasil está se tornando um país cada vez mais evangélico. Irmãos, a realidade é que o Brasil está se tornando cada vez um país menos cristão. Se você viver mais uns 200 anos, você vai ver, se não houver um avivamento, conversão e arrependimento na nossa nação, você vai ver que o nosso país vai se tornar uma desgraça. Se não houver Páscoa, se não houver avivamento, as pessoas mentem e encobrem. Mentem e não estão nem aí. Descaradamente, crentes mentem. Talvez são crentes, mas não são discípulos. Creem em Deus, mas o diabo também crê. O diabo também é um crente, irmãos. Páscoa é libertação de velhas práticas que não condizem a quem nasceu de novo. Paulo continua dizendo, versículo 26, fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Tem gente que deixa a ira se pôr sobre o sol, sobre o dia, sobre a semana, sobre o mês, sobre o ano, e vai guardando mágoa, e ira, e rancor, e ódio. Deixe Jesus libertar você. Perdoe, perdoe. Mas não, a gente guarda ira, guarda mágoa. E tem gente que diz assim, eu perdoo, mas não esqueço. Com sangue escorrendo, né? Que perdão é esse, irmão? Esse tipo de postura é antes de Jesus na sua vida. Antes da Páscoa. Mas se Ele te libertou, você pode vencer a ira, porque você não é mais escravo. Não estou dizendo que você não vai se irar. Aqui está dizendo, fiquem irados, mas não pequem. Você pode ficar irado com algo, você pode desgostar de algo, você pode ser magoado por alguém e se irar com isso, mas resolva biblicamente. Mas quem não foi liberto não vai conseguir se livrar disso. Paulo continua, versículo 27. Nem dei lugar ao diabo, porque se você fica irado e deixa o sol se pôr, está dando lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Se tem que pagar imposto, pague. Não, mas eu pago e não vejo as ruas melhorando. Não vou pagar não. Isso é roubar, irmãos. Vamos ser íntegros. Vamos lutar. E Deus nos honra. Creia nisso. Tem gente roubando até Deus. Versículo 29. Não saia da vossa boca, ou da boca de vocês, nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus,
no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, o que é Páscoa? É um ato de adoração. Adorar é fazer tudo para a glória de Deus. Nós adoramos porque não somos mais escravos do pecado. Qual é a nossa diferença? Quem não nasceu de novo, quem não tem Cristo no coração e não nasceu de novo, é pecador e escravo do pecado. Quem já nasceu de novo é pecador, mas é livre da escravidão. Então, nós podemos vencer a tentação, nós podemos vencer o pecado, porque somos livres. E quando pecamos, nós decidimos pecar. Diferente de quem não nasceu de novo, porque ele não consegue não pecar. Essa é a realidade. Segundo, o que é Páscoa? Qual o significado para nós? Páscoa é o início de uma nova história. Olha o que diz o versículo 2 de Êxodo capítulo 12. Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Deus agora, com a instituição da Páscoa, Ele inicia uma nova história para o povo de Deus. É como se estivesse dizendo, olha, agora é uma nova cronologia para a sua vida. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez. 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo, coloca aí para mim 2 Coríntios, tem muita gente que não sabe ainda, vamos juntos? E assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, eis que se fizeram, isso é a nova vida em Cristo. Páscoa é uma nova história. É impossível alguém conhecer Jesus, alguém experimentar Jesus e continuar do mesmo jeito. Quando eu estava estudando essa mensagem, esse texto, eu me lembrei da história de um jovem chamado Fabrício Mariano. Eu era adolescente, eu acho que eu tinha 17, 18 anos, mas eu sempre buscava viver para a vida de outros. E eu lembro que um adolescente da igreja conheceu um adolescente que era espírita, e ele não dormia, ele via espíritos. Há semanas ele estava sem dormir e angustiado. E esse colega dele, que era membro da igreja, eu confesso aos irmãos, né, coisa de adolescente, que eu não lembro o nome desse rapaz da igreja, mas o apelido dele era Lori. Quem está orando aqui às 5 horas da manhã sabe que a gente tem orado por uns nomes bem inusitados. O Lori, olha que esse apelido, né? Coisa de nordestino. Lori trouxe o Fabrício. E eu lembro como se fosse hoje, na frente da casa da minha mãe, sem muro, chega os dois de bicicleta, e aí ninguém me conhecia como Roosevelt, Tito, é Tito, tá? Tito, ele não consegue dormir. Ele tem noites terríveis. Ele vive angustiado. Faz alguma coisa. E eu disse, olha, só Jesus Cristo pode transformar o seu viver. Você quer? Quero. Então a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar toda semana. E eu morava, Rio Doce tem 5 etapas, eu morava na 5ª etapa. Provavelmente era 30 minutos de caminhada de onde ele morava e para a minha casa. E ele vinha todo dia, no final da tarde, por vários dias. A gente se encontrava ali no muro não existia, na calçada, também não tinha calçada na casa da minha mãe, misericórdia. Ali na frente da casa, ele falava, ele abria o coração. Eu não consigo dormir, tenho visões terríveis, coisas ruins, e eu não durmo, estou sofrendo. Eu disse, nós vamos
confiar em Jesus. Você quer conhecer Jesus? E eu comecei a ler a Bíblia com ele. E nós fomos lendo um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E você quer entregar sua vida a Jesus? Eu não consigo. E eu fui apresentando Jesus no Evangelho de João. Fui falando que ele precisava conhecer Jesus. Meus irmãos, no dia em que esse rapaz entregou a vida a Jesus, ele dormiu pela primeira vez. E nós celebramos, nós ficamos felizes demais. Ele não permaneceu na nossa igreja, mas ele estava numa Assembleia de Deus perto da casa dele. E ele conseguiu dormir. E eu continuei acompanhando ele. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu ainda continuei conversando com ele pela internet. E ele estava vivendo uma nova história de vida. Aí ele começou a dizer: Tito, eu preciso ganhar os meus pais. Eles precisam conhecer a paz que eu estou sentindo. Eles precisam dormir como eu estou dormindo. Eles precisam conhecer Jesus Cristo, que é a verdadeira Páscoa. Uma nova história na vida dele começou quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, entrou no seu coração. A Páscoa é o início de uma nova história. É o início de um novo tempo. A Páscoa não somente marca a libertação, o abandono das práticas pecaminosas, como também uma nova postura de vida. Você não somente saiu do Egito, agora você vai viver em Cristo Jesus. A Páscoa é um convite para um novo viver em Cristo Jesus. Paulo fala aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, olha, nós fomos sepultados com Ele, na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sabe, tem muita gente que é preso, está preso, e quando é solto, volta a fazer as mesmas coisas. E é preso de novo. Uma vez eu vi a história de um rapaz que já tinha sido preso 12 vezes. Meu Deus, misericórdia. Então, a Páscoa significa libertação. Mas a libertação não é tudo da vida cristã. Você é convidado para um novo jeito de vida. Você agora não é escravo do pecado, mas você pode pecar. Você pode decidir viver em pecado e viver uma vida medíocre. Mas a Páscoa é um início de uma nova história que você pode viver em Cristo Jesus. Páscoa é libertação, mas também é um novo calendário para a sua vida. É impossível alguém ser liberto por Cristo, ter experimentado a Páscoa e permanecer a mesma pessoa. Somos chamados para um novo viver em Cristo. A novidade de vida começa com o seu relacionamento com Jesus. Se você experimentou a Páscoa, então o seu relacionamento com Jesus tem que mudar. Jesus não chamou você para ser um religioso. Jesus não chama ninguém para ser frequentador de igreja. Jesus nos chamou para andar com Ele, caminhar com Ele. Estar na igreja faz parte desse caminhar, mas não é a plenitude de tudo. Então, como eu posso experimentar a Páscoa, celebrar a Páscoa, o Cordeiro de Deus, se eu não me relaciono com Ele? Pastor, como eu me relaciono com Ele? Orando, lendo a Bíblia, dedicando tempo, parando a sua vida super agitada, e dizendo, eu vou ficar com Jesus. Eu tinha falado na semana passada com alguns líderes da igreja, e depois eu falei com o conselho, que essa semana a gente ia sumir por 2 dias. Eu já estou quase sumindo, né, irmãos? Mas sumi literalmente.
Eu, Milane, Alice e Ellen fomos no lugar para buscar a presença de Deus. Alguns até perguntaram: e aí, pastor, descansou? Descansei nada, a gente foi lá para buscar Deus, 5 horas da manhã em oração. Mas era interessante porque a gente orava, a gente lia a Bíblia, a gente fazia tudo. Aí Milane, sabe que oração? Eu digo, já estou com vontade de dormir. 3:30 da tarde, a gente já fez tudo o que tinha que fazer no planeta Terra e na galáxia. Já tinha acabado. E a gente começou a perceber como no nosso dia a dia a gente corre tanto. E o problema não está na correria, está em nós. Você nunca terá tempo para Jesus se você não parar o que você tem que fazer. Mas se você parar, você vai ver como é bom ficar aos pés de Jesus. Mas a gente fica que nem Marta, né? Que nem barata tonta, para um lado e para o outro. E eu sou assim, se eu não vigiar, quando eu fico sem fazer alguma coisa, meu Deus, será que vai ter chuva de meteoro que eu não estou sem fazer nada? E talvez você seja assim. Mas eu não começo o meu dia sem primeiro ter dedicado tempo com Jesus. Então, como podemos dizer, eu estou vivendo um novo calendário na minha história de vida, se esse calendário, escrito, reescrito por Jesus, não inclui Jesus nele? Ele me dá uma nova história, mas ele não está dentro da minha nova história. Então a primeira coisa, se você quer dizer, eu adoro a Deus na Páscoa, eu celebro a Páscoa de Deus acontece em mim, é hoje você dizer, eu vou sair daqui e todo dia Jesus vai ser o primeiro no meu viver, Ele vai ter um tempo diário na minha vida. Isso é Páscoa, isso é adoração. Eu não vou passar um dia sem me encontrar com Jesus Cristo, porque Ele morreu por mim, Ele morreu por mim, então Ele precisa ser o primeiro na minha agenda. Então, novidade de vida começa com o seu relacionamento com Jesus. Ele faz de tudo para nos atrair para Ele. Você pode não saber como se relacionar com Jesus, mas um desejo intenso deve haver no seu coração. Então irmãos, como eu aprendi a ler a Bíblia? Perguntando a Jesus. Se você quiser, eu ajudo. Tem vários discipuladores e discipuladoras que podem te ajudar, e isso é bênção. Mas eu comecei lendo a Bíblia, e eu dizia, Jesus, eu não estou entendendo nada do que eu estou lendo, fala para mim. Jesus, eu não estou entendendo nada, mas me explica. E ele me falava, tinha coisas que eu li, até hoje, viu, irmãos? Se eu leio um texto assim complexo, eu digo, Senhor, está tenso aqui. E aí vem na minha mente a direção, é isso, caramba, como eu nunca tinha pensado nisso. Deus falou, Ele fala, Ele direciona. Pegue a Bíblia, comece a ler e diga, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu quero entender, fala comigo, ou me direciona alguém que vai me ajudar. A primeira coisa da novidade de vida que muda é o seu tempo com Jesus. Mas também, essa nova história, ou a novidade de vida, é caracterizada com a mudança no meu relacionamento com o próximo. Páscoa é mudança do meu relacionamento com o meu próximo. Eu vou ver de forma diferente. É uma nova ética de vida. Você lembra? Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Conversando com um jovem essa semana, ele disse assim, pastor, tem gente no meu trabalho que me persegue. E ainda diz assim, você é o queridinho, você é o queridinho. E ele disse, eu não faço nada, pastor, eu não faço nada. E alguns perguntam, mas por que você é assim? E a única coisa que ele disse é porque na Bíblia diz que tudo que você for fazer, inclusive no trabalho, faça isso como se fosse ao Senhor. É só isso. E aí ele trabalha com ética no trabalho, ele é pontual no trabalho com ética, porque ele não está lá por causa do patrão,
Ele vai e cumpre seu horário por causa de Jesus Cristo. Olha o impacto que isso faz na vida de alguém. Todo mundo, falta 30 minutos para trabalhar, já começa a desligar tudo, né? Não, meu irmão, você tem que trabalhar até o fim, depois você desliga as coisas. Não, a gente, 1 hora já, o patrão não está aí não, hoje não, né? Ui, já começa a desmontar, vai fechando tudo. E a gente está olhando para o patrão que não está ali, mas Deus está. Jesus está. Você tinha que fazer alguma coisa e deixa de fazer porque o patrão não está olhando, meu irmão. Mas Jesus está vendo. Se você começar a fazer tudo o que você fizer como um ato de adoração para o Senhor, então você está vivendo uma novidade de vida. A Páscoa chegou até você. Nova ética, uma nova história no seu casamento. Quer dizer, Jesus tem o poder de transformar o mais miserável de todos os homens, chama o segundo, tá? O segundo mais miserável de todos os homens, que sou eu, Roosevelt Arantes da Silva, e ele não pode transformar você e o seu casamento? Aí por que eu digo o segundo mais miserável? Porque Paulo disse que ele é o primeiro, e como está na Bíblia, a Bíblia é a verdade, eu não posso desmentir a Bíblia. Então ele é o primeiro, eu sou o segundo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos pecadores, dos quais eu sou o primeiro, o principal, então eu sou o segundo. Se ele mudou e tem mudado a história desse miserável que eu sou, como é que ele não pode mudar você? Como é que ele não pode mudar a sua história? Se ele fez de tudo para tirar o seu povo do Egito, libertou, fez uma nova história, por que ele não pode fazer isso no seu casamento? Creia, o diabo quer destruir, mas Jesus Cristo pode transformar, se você tomar uma atitude de novidade de vida. Novidade de vida na sua história de trabalho. Podemos dizer que essa nova história de vida é um processo, mas jamais alguém pode ter experimentado a Páscoa e ser a mesma pessoa. Por que eu estou dizendo que é um processo? Porque você vai ver que entre o Egito e Canaã tem o deserto, 40 anos, um processo, gente que murmurava, gente que foi advertido, gente que reclamava, gente que foi advertida. Então, essa novidade de vida é sim um processo, mas é impossível alguém ter se encontrado com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Terceiro significado, a Páscoa, além de ser libertação, além de ser uma novidade de vida, ela é salvação. Salvação. O versículo 3 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Esse cordeiro aponta para Jesus. O cordeiro, o animal, era um símbolo que estava apontando, olha, Jesus. Quer ver? A Páscoa não somente é libertação das práticas pecaminosas, não somente é um novo jeito de viver, mas a Páscoa é o sacrifício salvífico de Cristo Jesus para uma vida eterna. Então veja, é legal ser liberto, gostei, eu não sou mais escravo do pecado. Fui chamado para uma nova ética de vida. Tem gente que defende isso. Ah, o evangelho é você ser só uma pessoa ética. Não, o evangelho tem a ver também com a eternidade. Ele não só me salva para uma vida ética aqui, como me salva para uma vida eterna. Olha o que diz Mateus capítulo 1, versículo 21. Quando Jesus veio, o anjo disse a José: ela, Maria, Mateus 1, 21, dará à luz um filho, e você porá o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus salvará o povo do que, irmãos, que está dizendo? Do seu o quê? Pecado. O
O que é que me impede de viver a vida eterna? São os meus pecados. O que Jesus veio fazer? Me salvar desses pecados. Ainda, João capítulo 1, versículo 29. João 1, 29. João Batista estava vendo Jesus passar, apontou e disse, vamos ler juntos? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus faz? O que Jesus fez com a sua morte? Ele tira o pecado do mundo. O que é Páscoa? É salvação eterna. Então veja, a razão específica de Jesus Cristo ter vindo em carne foi para ser o Cordeiro sacrificado por nós. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, e não há salvação, não há livramento da morte eterna sem o sacrifício do Cordeiro. Olha o que as Escrituras declaram, e eu termino com a leitura e a exposição desse texto. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Hebreus 9, 22, a palavra do Senhor diz assim, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há remissão. Olha lá, seguindo, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. O autor de Hebreus está falando do sacrifício feito todo ano no Antigo Testamento. Era um cordeiro, era uma pombinha, era um carneiro, era um bode, tudo isso eles matavam ano a ano, na Páscoa, no dia em que o sumo sacerdote entrava, ele está dizendo, olha, tudo isso era só uma figura, não era o verdadeiro sacrifício. Seguindo, versículo 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário. Sabe aquele templo que Salomão construiu? Sabe a tenda do tabernáculo? Tudo aquilo era figura, era uma maquete do verdadeiro santuário de Deus. Continua o texto. Porém, no próprio céu ele entrou com seu sacrifício para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, ano a ano, né? Entra todos os anos no Santo dos Santos como um sangue alheio. O sumo sacerdote, no Antigo Testamento, pegava o sangue de um cordeiro, de um animal, o sangue de outro. Se fosse assim, acerca de Jesus, ele precisaria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar no fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Jesus veio, Ele se sacrificou, uma única vez, foi o suficiente. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, era apenas uma figura que apontava para Jesus, mas Ele veio, Ele morreu uma só vez. Não foi o sangue de animal ou de animais que nos purificou. O sacrifício de Jesus Cristo, no nível espiritual, foi o único suficiente. O sacrifício de Jesus tem implicações eternas. A Páscoa significa salvação para a eternidade. Isso implica em nós um preparativo para a eternidade. A nossa pátria não é aqui. E quando o texto de Êxodo diz, peguem cada um cordeiro para si, está dizendo que a Páscoa é individual. Essa decisão é sua.
essa decisão é minha. Todos nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. Isso é Páscoa. E nessa manhã, você pode começar a celebrar a verdadeira Páscoa que é Jesus. A Páscoa é libertação. A Páscoa é o início de uma nova história. A Páscoa é a salvação eterna. Queria convidar a igreja a ficar de pé. Nós vamos cantar. Mas enquanto nós estamos cantando, eu quero te dar a oportunidade, talvez, de reconhecer o verdadeiro significado da Páscoa para a sua vida. Se há alguém que nessa manhã deseja dizer: Pai, eu entendi que Páscoa não é apenas uma comemoração, uma festa. Páscoa é adoração. E eu quero viver a libertação que o Senhor me dá. Cada judeu, ele teve que tomar a decisão de, ouvindo a orientação de Deus, sacrificar o cordeiro. Só que nós, o cordeiro já foi sacrificado, Jesus Cristo, mas você vai ter que tomar a decisão e tomar o sangue de Jesus para si, tomar o sacrifício de Jesus para si. Eu quero te convidar, se você entendeu que a Páscoa não é festa, é adoração, é entrega da sua vida, e você quer entregar a sua vida a Jesus nessa manhã, eu quero te convidar a fazer essa decisão hoje. Alguém que deseja fazer essa entrega, levante a sua mão, onde você está. Deus te abençoe. Você está reconhecendo que agora Jesus Cristo é a salvação para a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus. Há mais alguém que deseja fazer essa entrega nessa manhã? Levante a sua mão, dizendo: eu quero essa libertação, essa salvação, essa novidade de vida em meu viver. É um ato de fé. Se você deseja fazer essa entrega, enquanto cantamos, quero te convidar a vir aqui à frente. Se você vier, vai ter alguém orando com você, mas faça essa entrega nessa manhã em nome de Jesus. Vamos cantar.